Dr. Francisco Godin, que é coordenador do Departamento Científico de Neuropatias Periféricas. A gente está aqui para falar sobre a PAF, que é a Polineuropatia Amiloidótica Familiar. Este ano, a ABN está realizando uma campanha de conscientização, tanto da população quanto da comunidade média, sobre a doença. Ela é uma doença genética rara, certo, doutor? Que também é conhecida como doença dos pezinhos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Boa tarde, Alice. Boa tarde, telespectadores. É com extrema alegria que eu venho falar um pouquinho sobre a campanha da Academia Brasileira de Neurologia, sobre o que é a polineuropatia amiloidótica familiar. E essa campanha já foi realizada anteriormente, com apoio da Pfizer, e esse ano está sendo realizada com apoio da PTC Therapeutics. E é importante para a conscientização sobre as doenças raras, né? E para que a população entenda que a gente vai ver que trata-se de uma doença tratável, né? Então, como a gente pode ver aqui nesses slides, PAF é polineuropatia amiloidótica familiar, como você mencionou, e é uma doença genética, né? Uma doença hereditária, que a gente chama de autossômica dominante. Como a gente vê nesse desenho, a gente vê que ela é herdada de pai para filho, né? E suponhamos que um pai tem a doença, metade dos filhos nessa geração aqui vão estar afetados, são esses pretos aqui, e metade não. Os que não forem afetados, quando se casarem, não vão ter filhos afetados, e os que forem afetados, quando se casarem, metade, novamente, vão ter filhos com doença. Então, por isso que é chamado de autossômica dominante. Então, ela é causada por uma mutação, por um erro na programação genética do gene da chamada proteína transtirretina, que é uma proteína importante, que ela é decodificada no chamado cromossomo 18, nosso genoma. Ela é o tipo mais comum dessas doenças das amiloidoses hereditárias, que a gente pode ver nesse desenho, só para vocês verem. Ela é o mais comum, na esquerda, em inglês, mas não, só para se entender um pouquinho. Então, o gene fica funcionando anormalmente. Essa proteína ela é importante para transportar o hormônio da tireoide, a tiroxina. Ela também se liga à vitamina A e o retinol, como você pode ver no diagrama. E como esse gene não funciona de modo normal, se formam os compostos tóxicos que vão se depositar nos nervos, no coração, no cérebro, nos olhos, em várias partes do corpo, né? Então, e agora a principal característica, por isso que vem para os neurologistas, é que ela causa uma doença dos nervos, que a gente chama de polineuropatia sensitiva motora. Certo. Ela é popularmente conhecida como doença dos pezinhos. Por que isso? Isso, olha. Então a gente foi vendo aqui o que acontece, olha. O gene está aqui, essa é a proteína normal, ela fica anormal com essas formas anormais, né, se depositam nas várias partes do corpo, e um dos locais, né, mais precoce de manifestação é justamente o quê? Nas pontas das extremidades. Então, como um dos principais sintomas é queimação, dormência, ela recebe, né, esse nome de doença dos pezinhos, né, que é um dos principais locais de depósito, que é um dos principais sintomas das neuropatias. Ah, interessante. Eu estava pesquisando sobre o assunto e eu vi que essa doença, a PAF, ela é mais comum em descendentes de portugueses. Qual que é a explicação para isso? Isso é muito interessante. Vocês estão vendo esses desenhos aqui, ó, esse aqui é o Hospital do Santo Antônio, onde trabalhou o neurologista que descreveu essa doença lá em Portugal, né? Então, essa doença, essa publicação foi publicada no jornal Brain em 1952, aqui é o neurologista, chama-se Corinne de Andrade. Então, ele identificou que uma grande quantidade de pessoas se queixava de formigamento nos pés, queimação. Depois desenvolvia outros problemas, disfunção erétil, né? Problema de impotência sexual, principalmente nos homens, mais visível nos homens, problemas cardíacos, do controle dos esfíncteres, e vinha a falecer depois de décadas, né? Depois de algum tempo, né? Então, é verdade que foi a forma mais comum, veio de Portugal, como a gente pode ver aqui, ela é uma doença rara, ela tem uma prevalência maior em Portugal, na Suécia, no Japão. Achava-se que só ocorria mais nesses países, né? Mas viu-se que tem no Brasil e, na verdade, no mundo inteiro. Então, a forma mais comum, que é essa mutação, chama-se V30M, ela realmente é de descendência portuguesa. Ela foi originária
de uma localidadezinha chamada de Póvoa do Varzim, próximo ao Porto, onde tinha uma alta concentração de famílias com essa doença. E o ancestral mais comum foi identificado no século XIII, né? Então, é uma doença que, na verdade, foi rastreada, que tem um ancestral comum justamente lá em Portugal. Mas ela, na verdade, não é uma doença que só existe em Portugal, ela existe no mundo inteiro, principalmente outras variantes, né? Existe na Suécia, tem formas que tem, como você pode ver nesse desenho aqui, formas que afetam mais os nervos, formas que afetam mais o coração, mais os rins, o sistema nervoso. Então, dependendo do tipo, a ancestralidade pode ser diferente. Tem variações mais comuns da África, algumas da França. Então, tem mutações que são mais específicas de outras regiões do globo. Mas, certamente, essa variante V30M é a mais prevalente de Portugal. Certo. E falando sobre diagnóstico, como que ele é feito? É muito complexo? Bom, como a gente pode ver, a gravidade vai aumentando da doença, né? Então, às vezes, tem muita gente que passa despercebido, principalmente os familiares, eles não vão identificar precocemente. Nas áreas onde a doença ocorre, mais comumente, como lá em Portugal, o que acontecia? Os familiares já conhecendo que o seu antepassado teve anormalidade, ele já suspeitava e levava um diagnóstico mais precoce. Mas em áreas onde a doença não é tão bem conhecida, isso pode demorar bem mais, pode haver um atraso grande. E aqui vocês podem ver o resultado. A pessoa começa a ficar perdendo peso, né? E tem uma evolução que pode levar a uma consumpção, né, corporal, como vocês veem aqui, levando ao próprio falecimento, né, da pessoa, né? Então, os sintomas, eles são variados, como eu falei, pode ser desde da parte nervosa, como neuropatias, a perda das sensações, essas dormências, né? Por isso que tem essa questão dos pezinhos, né? Problemas na sensação de temperatura, né? Simula até hanseníase também, né? A disfunção erétil, diarreia, toda essa problemática, e também síndrome do túnel do carpo, que é da posição do nosso punho, um canal que nós temos, que é mais comum em mulheres, né? Mas que vai aparecer também nos homens, no caso da doença, né? Então, é outro sintoma que favorece a suspeita da doença. Perfeito. E eu gostaria de saber como que é o tratamento da PAFES e se ela tem cura. Bom, só para também finalizar um pouco sobre a questão do diagnóstico, o diagnóstico se pensa clinicamente, se realizam exames que a gente chama de eletroneuromiografia, para documentar o envolvimento dos nervos, né? Também outros testes mais sofisticados para documentar o envolvimento dos que se chama de fibras finas, que na verdade tem poucos locais no Brasil, e principalmente o teste genético, que é o confirmatório, né, que identifica a mutação e tudo, né? Então, antes se dizia, e para que diagnosticar, né? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, nas áreas onde já se conhece, né, a manifestação é mais precoce, né? Então varia de um canto para o outro, mas para que diagnosticar? Então, a doença acomete muitos órgãos, uma doença, como a gente falou, que pode ser letal, mas por que diagnosticar? É a pergunta que você lançou. Tem tratamento, né? Por que é que a gente deve fazer isso? Então, primeiro, porque tem tratamento, né? Alguns anos atrás, o único tratamento era o transplante hepático, mas vem surgindo nos últimos anos alguns tratamentos, inclusive com um já aprovado no Brasil, como eu vou falar aqui em seguida. E se a gente não tratar precocemente, a doença vai avançando, piora a qualidade de vida, né? Vai fazendo com que a pessoa sofra bastante, né? E com os tratamentos precoces, isso daí pode ser revertido, né? Como eu falei, existe uma medicação que é aprovada no Brasil, existem outras que não são aprovadas no Brasil, mas que já são usadas nos países da Europa e nos Estados Unidos, né? Então, são opções terapêuticas que você pode perguntar, tem cura? Não é uma cura, ela evita a progressão da doença, né? Não se sabe se a gente começar o tratamento, inclusive antes dos primeiros sintomas, se a pessoa chegará a não ter nenhum tipo de sintoma, que seria algo muito semelhante à cura, né? Mas nós ainda não temos a resposta científica. Mas pelo menos uma estabilização, se evitar a progressão da doença, a gente já tem várias ferramentas, né? Várias terapias que vão ser capazes de evitar essa progressão, né? Entendi. Então, como a gente pode, se você olhar esse gráfico, que é interessante, se você tratar precocemente, o paciente estava com alguns déficits, ele se mantém mais ou menos do mesmo jeito, né?
Se já numa fase bem inicial ainda também, fica bem. Agora, se tiver numa fase mais tardia, aí a doença já vai mais progredindo e com o tempo volta a se manifestar de modo mais grave, né? Certo. E como toda doença rara, tem muitos mitos que envolvem a PAF. É verdade que ela pode matar? Sim. Pode levar à morte? Isso. Se achava que, na verdade, se descreve que é uma doença que começa por volta dos 30 anos de idade, né, principalmente nessa forma portuguesa, e uma vez que os sintomas realmente estejam bem estabelecidos, a doença pode matar em uma década, né? Então, é uma doença que tem uma gravidade considerável, né? Sem tratamento. Isso eu estou falando sem nenhum tratamento, ela pode vir a matar, né, a pessoa em 10 anos. E, além dos portugueses, tem um grupo maior de risco, por exemplo, mulheres mais velhas, homens mais velhos, ou... Não é por sexo. O sexo, como é uma doença autossômica dominante, ela não tem uma preferência de homem ou mulher, mas ela certamente vai ocorrer mais dependendo da sua descendência, né? Como eu falei, existem mutações mais comuns da África, existem mutações mais comuns por exemplo, no Japão, em outras áreas mesmo, por exemplo, existe um fenômeno chamado de penetrância, que é o que é? É que mesmo eu tendo a doença, eu posso ter genes que me protegem e que eu posso não vir a manifestar a doença na sua forma mais grave, né? Certo. Então, por exemplo, eu sou portador daquela mutação, mas eu vou ter ou uma doença mais lenta, bem mais arrastada, ou então não vou chegar nem a manifestar completamente. Isso pode acontecer. Então, por isso que tem que ter, deve haver é importante o aconselhamento genético, a pessoa que vem a ser diagnosticada, que ela fale com um profissional que tem experiência para explicar todas essas nuances, porque não é o fato de ela ter a mutação que ela necessariamente vai ter a forma mais grave e todo o espectro da doença. Ótimo. Acho que essa foi uma ótima introdução sobre a polineuropatia amiloidótica familiar. Agora a gente vai abrir as perguntas para os internautas. Eu tenho uma pergunta aqui que é da Andréia Caldas e ela cumprimentou a gente e falou que gostaria de saber quais doenças a PAF pode ser confundida. Essa é uma pergunta muito importante. Aqui no nosso meio, as chamadas neuropatias, existem muitos tipos, né, que podem simular a PAF, né? Uma das mais comuns que pode simular chama-se polineuropatia inflamatória desmielinizante crônica, um nome muito grande, né? Mas é uma doença que compromete muito a capacidade motora e a capacidade sensitiva, né? E ela é autoimune, e às vezes os médicos fazem um tratamento para essa doença e, na verdade, a pessoa não responde aos tratamentos e, na verdade, tem PAF. Essa é uma doença. Outra doença que pode ser confundida, a hanseníase. Às vezes é difícil quando a pessoa tem diabetes concomitantemente, né? A pessoa é diabética e tem PAF. Pode ser uma coisa que dificulte, né? Existem algumas formas mais raras que até a esclerose lateral amiotrófica, que é aquela famigerada ELA, né? Pode ser confundida, certo? Então, enfim, existe uma quantidade bem considerável de outras formas de neuropatias que podem simular a PAF. E essa confusão no diagnóstico se dá pela similaridade dos sintomas, certo? Isso, dos sintomas, da evolução, às vezes, da doença, porque as neuropatias em si, né, o tipo de sintoma de formigamento, de perda de função, eles são semelhantes nas várias formas. O que vai diferenciar é a maneira como a doença progride, os tipos de nervos, as alterações da eletroneuromiografia, né? Então, são todas essas as variáveis que vão simular e fazer com que o diagnóstico venha a ser errado. Interessante. O doutor estava comentando no começo, estava explicando, que ela é de um gene dominante, certo? Então, se uma família, se o pai, por exemplo, já sabe que tem PAF, tem como ele prevenir, pelo menos, os sintomas no filho? Existe alguma forma de prevenção, além do tratamento? Bom, ele tem, a princípio, ele teria o risco de 50% dos seus filhos serem afetados, né? Existem questões relacionadas à reprodução assistida que são um pouco complexas da gente falar, né? Na verdade, porque existe regulação diferente, né, no governo sobre a questão de embriões e tudo mais. Existe a possibilidade de teste genético ser realizado em embriões e ser identificados embriões
que são portadores da doença ou não. Agora, essa é uma questão que eu gostaria de não ir muito a fundo, porque envolve muitos nuances éticos, né, e algumas questões que seriam mais complexas para serem discutidas, né? Mas existe sim algumas possibilidades de seleção, no caso dependendo de detecção precoce de doença, e aí são problemas étnicos, são problemas bem mais complexos de se discutir. Eu queria fazer uma solicitação agora aos internautas. Se vocês têm alguma dúvida, pode acessar o nosso botão chat e envia a sua pergunta para vocês, que a gente faz aqui para o Dr. Gondim, que ele esclarece tudo para vocês. A gente tem mais uma, da Carolina Pozo Tribst. Ela é jornalista da APAN, Associação Paulista de Neurologia, e ela gostaria de saber em quanto tempo a doença progride e pode levar à morte. Bom, como eu falei, se fala nessa questão dessa média de 10 anos, né? Existem algumas mutações mais agressivas que podem chegar uma vez a doença se manifestando, até ser um tempo inferior, você fala de 8 anos. Mas existem formas mais brandas, né? Como eu falei, sempre que se dá o diagnóstico, a pessoa tem que levar em consideração que se fala em números de média e que individualmente nós temos genes que nos protegem, e algumas vezes genes que aceleram. E outro fator também importante imagine, se você já tem uma doença cardíaca congênita, então se eu já tenho um problema cardíaco anterior à doença, se eu já nasci com uma malformação cardíaca, se eu já tenho outro fator predisponente, por exemplo, se eu já tenho diabetes ou outras doenças que já acelerem a progressão da doença, juntando uma doença com a outra, o desfecho vai ser mais desfavorável, né? Então a gente tem que levar em consideração justamente essa questão. Se fala que em média uma década, algumas pessoas têm uma doença bem mais lenta, de décadas no plural, né? E outras podem ter quadros bem mais agressivos, principalmente se elas têm fatores que aceleram a progressão da doença do ponto de vista genético ou mesmo adquiridos, como eu falei, diabetes ou consumo de bebidas alcoólicas, né, etc. Certo. A gente tem mais uma pergunta, dessa vez é da Milena Alvarez, ela é jornalista da SOGESP, e ela gostaria de saber por que o transplante hepático é uma das maneiras de tratamento. Porque a doença, justamente você vai ter a produção da proteína no fígado, né? Então, se você retirando, substituindo o fígado, você vai evitar que dessa vez haja uma nova deposição, né? Então, você vai proteger, né, e evitar com que a doença vá se alastrando e progredindo, né? Na verdade, se fala até num transplante dominó, como é esse tipo. Se tira o transplante de uma pessoa normal e coloca no indivíduo com PAF, e o fígado do indivíduo com PAF pode ser de uso para uma pessoa também que não tem a mutação. Por quê? Porque apesar do fígado dele, como ele não tem a capacidade genética para a produção da proteína, ele pode se beneficiar, né, de um fígado pelo menos parcialmente normal, entende? Então pode ser de uso. A gente tem mais uma pergunta da Andréa Caldas e ela quer saber em relação ao tratamento. Além dos remédios, se tem outras terapias, tipo ocupacional, nutrição, e se é um tratamento multidisciplinar. Sim. O que eu falei é porque é um assunto tão complexo que a gente tem que pensar assim. Isso daí é quando eu estava mencionando em questão a reversibilidade, a questão de estabilização da doença. Todas as doenças neurológicas em geral, elas precisam de um apoio multidisciplinar, primeiro, psicólogos também, para ver a parte de saber que tem uma doença, né, com potencialidades graves e todo o psiquismo da pessoa, a pessoa entender e aceitar e como reagir diante da doença, né? Se a doença está afetando a marcha, fisioterapeuta, né? Se está afetando a voz, e a voz pode ser comprometida também, você pode precisar de fonoaudiólogos, né? Terapeutas ocupacionais para ajudar em casa na melhor maneira de lidar com as dificuldades, né? Então, enfim, uma equipe bem organizada, nutricionistas, né? Então, uma equipe bem organizada de profissionais pode fazer uma grande diferença para o paciente. Ótimo.
Mais perguntas. Agora é da Joyce Cardoso, ela é jornalista da Associação Paulista de Medicina e ela gostaria de saber por que um dos sintomas é o formigamento e o que isso afeta, que é o que o doutor estava explicando mais ou menos. Sim, o formigamento a gente chama como neurologista de um sintoma positivo, não que seja uma coisa boa, né? A gente chama os sintomas das neuropatias, então neuropatia é uma doença do nervo, dos cabos, né? Que saem da medula espinhal e vão mandar o comando motor para nossas mãos, levar as sensações das mãos, das extremidades para o cérebro e controlar o coração, a nossa sexualidade, a função gastrointestinal. Então, esses 3 tipos de fibras podem ficar doentes. Quando a gente tem a doença da fibra sensitiva, a gente pode ter 2 classes de sintomas. Sintomas que a gente chama de negativos, que são o quê? Anestesia, né? Então a pessoa se queima, ela perde a sensibilidade térmica, sensibilidade dolorosa, e ela pode ter o sintoma positivo. Como é que é o sintoma positivo? É justamente esse. Não que seja um sintoma bom, é um sintoma de excesso de funcionamento do nervo, né? Que é a sensação de formigamento, como se tivesse um inseto, né? Picando ou andando, né? Queimação, choques, sensação de choques elétricos, né? Sensações, às vezes as pessoas dizem só como uma sensação ruim, né? Ou às vezes o que se chama de perversão da sensação, que é, por exemplo, o contato tátil. Normalmente a gente não é para ter dor quando tem um contato tátil. A pessoa, só o fato de usar uma meia, ela já pode apresentar dor, né? Então é um problema. Então esses daí são sintomas que indicam que os nervos periféricos estão doentes. Entendi. Agora a gente tem mais uma pergunta de uma jornalista e ela diz que a PAF parece ser uma doença muito complicada de explicar para ela enquanto jornalista. E como que ela pode apresentar esse tema de forma mais simples para o público leigo? Sempre um desafio, né, quando a gente está se organizando para falar. Eu acho que talvez se fosse em partes, né, falando pelo próprio conceito de neuropatia, porque uma coisa é quando vai juntando muitas coisas, né? Então, quando é uma neuropatia, uma doença genética, então são muitos, talvez se fossem feitas, digamos assim, pequenos... fragmentação do assunto facilitasse bem o entendimento da população em geral, né? Seria a minha opinião. Mais uma pergunta da Andréa Caldas, ela quer saber quais os principais desafios para a qualidade de vida dos pacientes. Bom, como eu falei, talvez os sintomas autonômicos, vamos lá, depende do tipo de mutação, né? Digamos assim, na mais tradicional, que você tenha mais sensações ruins dessas de queimação. Então, a gente pode, de certa forma, enganar o sistema nervoso através de medicações que evitam a chamada dor neuropática. Então, você pode usar medicações que são usadas para convulsão, né, para epilepsia. Elas alteram a condução no nervo, né? Ou então antidepressivos que mascaram o processamento das sensações corporais até o cérebro, né? Então, elas podem, de certa forma, enganar o cérebro, né? E fazer com que a pessoa tenha um impulso que sinalize para o cérebro a dor, mas a pessoa não venha sentir a dor. Então, essa é uma parte importante do tratamento, né? Então, essa questão do controle da dor talvez seja uma das coisas importantes em fases iniciais. Outra questão é a parte, por exemplo, de impotência sexual para o homem. Isso aí, o homem jovem com impotência sexual. Então, nós já temos várias outras terapias, né? Com consulta com profissionais especializados, né? Urologistas, né? Para melhorar o funcionamento sexual, né? Então, esse seria outro ponto importante. E a parte motora, que seria a questão de, por exemplo, a marcha, treinamento da marcha, né? De melhorar o equilíbrio, né? Então, são elementos importantes. Então, são, digamos assim, os 3 grandes pilares, né? Uma manifestação também bem ruim e que compromete bastante é o da regulação da pressão arterial. Pode causar desmaios, né? Sensação de tontura, de desmaios e a diarreia também, né? Que são 2 coisas que a gente chama da parte de regulação autonômica. Então, eles são extremamente debilitantes. Agora a gente tem uma pergunta do Júlio Galani da Cunha e ele quer saber como obter a medicação e se ela é fornecida pelo serviço público. Bom, a medicação foi aprovada pela Anvisa, está em processo digamos assim,
de uso no SUS, né? Ainda não, isso é muito variável de estado para estado, certo? Por exemplo, no meu estado, no caso, sou do Ceará, lá a Secretaria de Saúde já estava, ela perguntou aos profissionais como é que era a situação, quantos pacientes tinham, e eles vão realizar compras pelo estado, né? Então, essa é uma situação que é muito peculiar de estado, né? Varia de estado para estado. Então, aconselharia o paciente a procurar a Secretaria de Saúde, né, e se informar como é que está sendo a política, né, que às vezes ele vai ter que procurar a Defensoria Pública, no caso, para solicitar a demanda, né, da medicação. Essa é uma questão que vai variar de estado para estado. Certo. Agora uma pergunta da Sofia Campos. Ela está perguntando se além da genética, se a doença tem outras causas, e se sim, quais? Não, especificamente a PAF é exclusivamente genética, né? A neuropatia existe uma quantidade enorme de causas, né? Centenas de causas. Mas a PAF em si, a polineuropatia amiloidótica familiar, TTR, como se frisou bem, da mutação da proteína transthyretina, ela é exclusivamente genética, né, desse gene no cromossomo 18. Agora, existem outras amiloidoses causando neuropatia, 3 genéticas, né, como a gente viu naquele desenho, e várias outras também amiloidopatia que são adquiridas, relacionadas a problemas de mutações, não, a problemas de disfunções que a gente chama imunoproliferativas, né, problemas de, digamos assim, cânceres, né, do sistema sanguíneo, né. Entendi. Agora, a Maria Luísa Albuquerque, ela quer saber quais os efeitos que a PAF pode provocar nos rins e no coração, e quando atinge ambos, se ela pode levar à morte. Sim, no coração é uma das maiores preocupações. Existem, inclusive, alguns ensaios terapêuticos novos, principalmente para as formas relacionadas ao envolvimento cardíaco. Então, existem formas em que a doença cardíaca ela é muito mais grave e mais precoce do que a dos nervos. Então, se fala que algumas, talvez até precise de doses mais altas da medicação nesses casos. Isso aí é muito complexo para falar, mas certamente a medicação ajuda ao tratamento das formas mais cardíacas, né, que são realmente letais. Se tiver, algumas vezes pacientes vão precisar de tratamento tipo, se tiver um envolvimento cardíaco grave, às vezes com arritmias, às vezes precisa de marca-passo, de outras coisas mais, são específicas cardiológicas, mas a medicação também ajuda a prevenir o efeito cardíaco. Os rins também é outro sítio de doença, e os olhos também, e inclusive o cérebro, né, causando AVCs, né, que é outra possibilidade, ou doença na meninge, chamada nas leptomeninges. Certo. O doutor também estava comentando sobre pessoas que têm PAF, pacientes que têm PAF e têm diabetes. Quais são os riscos? O que eu falei, em geral, é assim, se você tem uma doença, digamos assim, uma etiologia, uma causa de neuropatia, se eu junto outra, se as duas estão juntas, elas se potencializam, né? Então, se eu tenho já hereditariedade para PAF e junta diabetes, claro que vou ter mais manifestações, né? As duas vão se somar. Se a gente disser assim, ainda tem problema renal, outra causa de neuropatia, outro problema. Se a pessoa usa medicações que têm toxicidade para o sistema nervoso periférico, por exemplo, como medicações, algumas medicações que podem ter toxicidade periférica, alguns antibióticos, como metronidazol, ou quimioterápicos, como a vincristina. Então, a doença se acelera ainda mais. Então, quanto mais fatores ruins para o nervo periférico a pessoa for portadora, mais gravidade a doença vai ter. Entendi. Agora, indo para a última pergunta, a Andrea Caldas pergunta qual que é o futuro do tratamento da doença e o que a gente pode esperar enquanto medicações, terapias gênicas? Já existe muita evidência de que há possibilidades de modificação do funcionamento, né, da transcrição dessas proteínas, né, de uma ação direta na geração, né, da proteína, então, do que vai se acumular, dessa formação anormal. Não existem ainda comparativos, estudos que comparem bem as várias modalidades terapêuticas que estão disponíveis, né? Então, os próximos anos parecem ser bem alentadores, porque a gente está vendo que, ao invés de um tratamento, já existem
já 4 medicações, né, e fora o transplante. Então, há a possibilidade de que surjam ainda mais medicações e que a gente tenha a possibilidade de que talvez a combinação e o uso de uma sendo melhor do que a outra para alguns casos, né? Isso aí sempre acontece na medicina, que os pacientes venham a ter uma expectativa de vida, uma qualidade de vida cada vez melhor. Interessante. Então, a gente fica por aqui. Muito obrigada, Dr. Gondim, pela obrigado. aula sobre PAF. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. E é isso, até a próxima.